Não há mais tempo a se perder e já estamos na reta final para a contagem oficial de dias para a Copa do Mundo começar. Aqui no nosso país, ainda estamos no período de eleições, que no mais tardar, acabará em outubro para logo após embarcarmos no mundo mágico que é a Copa do Mundo. 32 seleções ao todo vão disputar o posto que toda equipe no mundo quer estar, o de ficar lá no topo, garantindo o tão sonhado título. E como já diz aquela bela frase, que sempre ressoa assim que citada: todo mundo tenta, mas só o Brasil é penta. Mas por mais que somos a seleção com mais títulos, a verdade é que o brasileiro tá clamando por mais. E é por isso que hoje você vai ver o motivo maior que vai fazer uma das seleções mais potentes dos últimos tempos fracassar nessa Copa. Vem comigo, se inscreve, deixa aquele like maroto e se liga só. Há uma narrativa muito comum envolvendo a situação de que logo que uma equipe é campeã na edição anterior de uma Copa, ela se torna automaticamente a favorita. Não tá sendo diferente com a França, que conseguiu a segunda Copa de forma histórica e agora vem em busca de papar o seu terceiro caneco. O conjunto francês é de se impressionar com jogadores qualificados que se tornam peças ainda mais elementares quando se juntam numa equipe só, assim como foi provado na Copa de 2018. Não é de hoje, inclusive, que vemos situações parecidas percorrendo várias Copas. Sempre é assim quando o atual campeão de uma edição de Copas chega com toda a pompa para faturar mais um troféu. Foi assim, por exemplo, com aquela seleção mágica que tivemos de 2002 para 2006, quando achávamos que ganharíamos o Hexa 4 anos após o Penta. E na realidade você sabe bem a decepção que ocorreu. Mas voltando à França, fato é que os franceses são muito qualificados e merecem destaque, mas há uma dura realidade que consegue ser maquiada por esse suposto favoritismo. E é exatamente agora que você vai entender o porquê. A grande realidade é que o rendimento da equipe francesa tem caído muito desde 2018, e a Copa do Catar tem tudo para ser o grande estopim que escancarará uma França não tão forte como muitos julgam ser. Benzema e Mbappé são disparadamente as duas maiores estrelas da equipe, isso claro por conta de suas últimas e recentes temporadas, quando os dois tiveram um ótimo desempenho em suas respectivas equipes e conseguiram aumentar o patamar de suas carreiras. No entanto, ambos os jogadores conseguem desempenhar suas melhores funções, muito por conta de uma função que nem todos param para analisar. No PSG, Kylian Mbappé consegue receber melhores situações de gol, muito por conta de ter ao seu lado jogadores altamente capacitados para compor a construção de jogo, como os casos do nosso BR Neymar Jr. e o lendário argentino Lionel Messi. E principalmente agora por conta da sua renovação de contrato, o time ficou ainda mais girando em torno de Mbappé, com o astro francês contando com uma maior exclusividade para receber bolas enfiadas em sua porção de campo em que ocupa. E com Benzema, as coisas não são lá tão diferentes assim, pois o Karim, mesmo sendo uma das principais peças, sendo a principal desse Real Madrid tão vencedor, precisa de grandes armações de nomes, como também Brazuca Vinícius Júnior e o uruguaio Federico Valverde. E assim, quando ambos jogaram ano passado e nesse ano na França em posições diferentes, ambos não parecem garantir a mesma sintonia que foi esperada para os dois. Ao contrário, a equipe mais parece se tornar um vazio de ideias em muitas faixas do campo, e o ataque não consegue ter o desempenho esperado. E caso você não acredite, a seleção francesa apresentou uma considerável escassez de gols, o que pode ser explicada por esse fator. Na Liga das Nações, por exemplo, a França começou logo perdendo o primeiro jogo, tomando um vareio da Dinamarca com o treinador Didier Deschamps, percebendo que essa estratégia poderia trazer danos irreparáveis à equipe francesa. E aliás, para deixar isso tudo mais louco, a seleção francesa parece ter jogado melhor nos últimos tempos, justamente quando a dupla Benzema e Mbappé não jogaram juntos, o que deixa a coisa ainda mais engraçada. Além disso, a França também não conseguiu fazer o melhor que pôde dentro do seu grupo das eliminatórias, em um grupo supostamente inferior, contando com seleções como Ucrânia, Finlândia, Bósnia e Herzegovina, além do Cazaquistão. Tudo estava previsto para os franceses derrotarem sem maior dificuldade os seus adversários, mas as coisas não foram bem assim. Não conseguiram derrotar os ucranianos em nenhum dos dois jogos, além de demais tropeços que também ocorreram contra as demais seleções. Na Copa das Nações, os franceses também desempenharam um futebol muito abaixo do esperado. Outro fator importante também envolve o tempo. Os jogadores da seleção francesa não estão na melhor fase que anteriormente, em 2018, quando ambos estavam no fino do desempenho técnico e conseguiam dar o melhor tecnicamente de ambos pela seleção. Muitos caras que estavam no auge até então decaíram bastante de nível, e isso, aliado ao fato importante já citado anteriormente sobre o rendimento de Benzema e Mbappé juntos, pode afetar diretamente o desempenho da equipe. E como anteriormente citado, rolaram boatos de que Mbappé pode até mesmo ficar de fora da Copa do Mundo. Não sabia dessa? Vem cá que eu te relembro agora mesmo.
A diferença de grupo entre a França e várias seleções é gritante, não por conta de talentos individuais, levando em conta que para muitos, nesse quesito, a França segue sendo a melhor seleção do mundo. São muitas opções que rodeiam os franceses para essa Copa, isso claro, sem citar os tradicionais Benzema e Mbappé. Temos Tchouaméni, Nkunku, Camavinga e muitos outros jogadores habilidosos que demonstram mais alto futebol no mundo atualmente. É uma geração absurdamente boa, mas se tem um fator importante que conspira contra a equipe é o fato da delegação francesa ser cercada por uma intensa chuva de egos que pode atrapalhar a própria seleção. E isso aconteceu inúmeras vezes com várias equipes com vários elencos estrelados. É muito difícil de um grupo com grandes estrelas ter um ego equilibrado para que esses caras não entrem em rota de colisão. Não é difícil de achar jogadores de ego muito aguçado e aflorado. Kylian Mbappé, o atual melhor jogador do mundo, Karim Benzema, o meia da Juventus e ex-Manchester United Paul Pogba, com episódios que sua mãe até bateu de frente com a mãe de um companheiro certa vez, Antoine Griezmann, Rabiot, Ousmane Dembélé, Olivier Giroud e muitos outros jogadores. Alguns outros craques se mostram mais de boa, como os casos do goleiro Hugo Lloris, do queridíssimo N'Golo Kanté, o zagueiro Rafael Varane e o Pavard do Bayern. Tem-se então o elenco fortíssimo, mas problemas extracampo que podem afetar completamente no desenvolvimento da equipe. Como já sabemos, a última semana inteira foi marcada pelas confusões do Paris Saint-Germain, tendo como principal protagonista ele mesmo, o Mbappé. Logo, quando a gente transfere tamanho egocentrismo da tartaruga para essa seleção já tida como problemática, aí que as coisas realmente pioram. Na Liga das Nações, essa colisão de egos já aconteceu. A equipe da França foi longe de desempenhar o esperado e o Mbappé já é tido na linha de frente como principal jogador da França, isso pelo fato dele ter conquistado a Copa do Mundo em 2018 e o Benzema não, já que o centroavante do Real Madrid só pôde ser convocado pela seleção novamente há pouco tempo atrás. E se a gente pegar o último retrospecto, o atacante protagonista deveria realmente ser o Benzema, já que o barbudão foi o último destaque na Euro disputada em 2021 pelos franceses. E na França, o posto de protagonismo é bem mais disputado, já que a seleção de lá não possui algo tão distante como acontece, por exemplo, na seleção brasileira, quando o Neymar é sempre tido como o maior protagonista. Pode até ser que o Vinícius Júnior ou outro nome consiga tirar o posto dele nessa Copa, mas o fato é que há uma hierarquia em que Neymar é o principal jogador da equipe. Falando em Mbappé e Benzema, ambos eram muito amigos e possuíam uma relação bacana, mas tudo mudou após a permanência de Mbappé no PSG ao invés de jogar no Real Madrid. As expectativas de mudança de equipe para o francês eram imensas, mas o fim da história você conhece muito bem. O astro resolveu ficar em Paris por conta de um salário astronômico, abrindo mão do seu maior sonho de infância para continuar no projeto de Paris. Isso gerou um incômodo sem tamanho que afetou diretamente no andamento das relações entre os atletas da seleção. Esse elo se rompeu bastante, ainda mais porque, se atualmente o Benzema está atuando com a camisa francesa, muito foi por conta da insistência do Mbappé em contar com seu companheiro por lá. Sobre o assunto, Benzema se mostra chateadíssimo com o Mbappé e o presidente do Real, Florentino Pérez, até se pronunciou sobre isso. Esse Mbappé de hoje não é o cara que eu queria no meu time. Sinto muito, mas esse Mbappé que vem se apresentando ser, pode mesmo ficar no PSG. Ele está irreconhecível. E quem também comprou esse discurso, claro, foi o próprio Benzema, que concorda com o pensamento de Florentino e até postou indiretas pro Donatello recentemente. E o clima na França você pode ter certeza que tá tenso. Recentemente, Mbappé brigou com o presidente da delegação francesa por conta de motivos internos. Nesse quesito, Mbappé realmente estava com razão, já que defendeu a inserção de jogadores de diferentes credos e raças na França, que até pouco tempo atrás não era nem permitida. Então, nesse confronto em que muitos líderes não falam a língua do outro, o clima na França se mostra cada vez mais forte. E as coisas só pioraram após o que aconteceu entre Mbappé e Neymar recentemente, fazendo com que a França passe por uma situação extremamente desconfortável. Fontes importantes ligadas à França indicaram que os líderes administrativos da Confederação Francesa repudiam as últimas atitudes de Mbappé e até cogitam internamente, caso esse clima ruim perdure, em cortar o astro francês da própria delegação, mesmo que isso comprometa diretamente o andamento da equipe. Isso porque, segundo eles, um jogador com elementos de ego muito acima da média pode prejudicar diretamente a conjuntura do elenco para o andamento da Copa, o que soa até como estranho, já que Mbappé não é o único com ego inflado por lá. E isso, por incrível que pareça, tem relação direta com o Neymar, já que foi entre eles dois o embate que gerou tamanha repercussão e essa situação embaraçosa pro lado do Donatello. Pois é, tudo vem conspirando pro Xavi no fim do ano, é impressionante.
Se Mbappé será cortado ou não realmente não dá pra saber, mas é um fato que a seleção francesa tá balançada, vindo também com uma coincidência bem negativa. Desde a Copa de 2010, a seleção que é campeã na edição anterior não passa nem da fase de grupos da Copa seguinte. Pois é, muitos apontam que a França nem sofre riscos de cair por conta da seleção forte que tem, enquanto outros já acreditam que tudo pode acontecer. Aliás, não é de hoje que Mbappé se mete em polêmicas assim. Ultimamente, ele até criticou as seleções sul-americanas e foi respondido com ênfase pelo Tite. Se o Brasil realmente for campeão, os jogadores convocados ficarão marcados na história, não só pelo grande título, mas pela felicidade da nação. Só que nem tudo são flores e o caminho até a final será difícil, a começar pela fase de grupos. O grupo G ficou com Brasil, Sérvia, Suíça e Camarões. As duas europeias também estiveram no grupo do Brasil na Copa do Mundo de 2018. O time de Tite empatou com a Suíça e venceu a Sérvia há 4 anos atrás. As partidas não foram fáceis e se engana quem acha que dessa vez será diferente. Isso porque essas equipes europeias melhoraram bastante seu futebol desde a última Copa. Para se ter uma ideia, na Euro 2020, a campeã do mundo França foi eliminada pela Suíça nas oitavas de final e o jogo foi até as cobranças de pênalti, e a Sérvia deu trabalho para Portugal nas eliminatórias, vencendo-os por 2-1, o que fez praticamente o time do Cristiano Ronaldo ter que encarar as eliminatórias para poder se classificar. A seleção brasileira, que antes só tinha o Neymar, agora não depende mais dele. Temos o elenco mais completo de todos. Temos os 2 melhores goleiros do mundo, 2 dos melhores zagueiros, os 2 volantes e vários craques do meio para frente que dispensam comentários, fora o banco de reservas. O Brasil se classificou em primeiro nas eliminatórias, marcou 40 gols e não perdeu nenhum jogo, 14 vitórias e se classificou em primeiro com antecedência. Para os jornais da Europa e principalmente ingleses, o Brasil é o grande favorito e o time a ser batido nessa Copa do Mundo. Afinal, para você, o Brasil ganhará essa Copa ou é apenas empolgação barata? Vem aqui nos comentários me contar. Obrigado por assistir até aqui, vai maratonar mais vídeos do Zefute e eu, claro, te vejo no próximo. Até mais!